esse segundo dia. Teremos aqui uma programação intensa de debates, começando a primeira mesa sobre fiscalidade e controle alfandegário, para a qual eu convido para fazer a mediação o delegado da alfândega do Porto de Vitória, o Dr. Douglas Koller, por favor. Muito bem, é um prazer vê-los aqui novamente. Espero que, ao longo do dia, os trabalhos incorporem, mais pessoas estejam aqui conosco, reunidas. E convido para vir aqui, né, os senhores José Henrique Mauri, auditor fiscal da Receita, presidente local do Sindifisco, no Espírito Santo. Peço que venha. Convido igualmente o senhor auditor fiscal Douglas Fonseca Coutinho, aqui da Alfândega, que é o gerente nacional do Sistema de Gestão de Risco do Portal Único de Comércio Exterior. Convido o senhor Sidemar de Lima Costa, presidente do Sindiex, que é o Sindicato de Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo. Convido também o senhor Paulo César Alves, vice-presidente do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado do Espírito Santo, Sindamares. Muito bem, como podem sentar? Como o senhor professor Luiz Cláudio havia dito, o nosso tema da nossa mesa é fiscalidade e controle alfandegário. Eu vou passar a palavra de início para o meu caro colega e amigo, Douglas Fonseca, que trouxe uma apresentação bastante interessante para os senhores verem, para os membros da mesa verem também. A partir dessa apresentação, a gente dá o pontapé inicial aqui da nossa partida. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer pelo convite que nos foi feito para poder fazer uma participação nesse importante evento, né? Nós traremos aqui, e aí, antes de tudo, cumprimentar os colegas aqui de mesa, né? Essas brilhantes colegas aqui que atuam, e aí a gente analisa também aqui a questão que a Receita Federal vê a importância da integração, né, público-privada. E aqui a gente tem a representação do Sindiex, que representa diversas empresas, né, Sindamares também, que são importantes atores para o comércio exterior capixaba. E pedir para o Rafael, por gentileza, preparar a nossa apresentação. E nessa apresentação a gente vai trazer alguns números que vão mostrar a importância da atividade portuária aqui no Espírito Santo, por conseguinte, a importância da atividade aduaneira aqui no Estado, mas não só para o Estado, vocês verão também para todo o país. E, de antemão, imagino que vocês vão ficar surpreendidos com alguns números, né, que, por vezes, até dentro mesmo da Receita Federal, reverberam de forma até com uma certa surpresa. E eu passarei em determinados momentos de forma mais breve, para que a apresentação não fique enfadonha, mas, em havendo necessidade, a gente está à disposição para tirar eventuais dúvidas, né? Por favor. E aqui um pequeno panorama que mostra a jurisdição da alfândega do Porto de Vitória, que tem nada mais, nada menos do que todo o Estado do Espírito Santo como sua área de atuação, né? Então, são 46 mil quilômetros quadrados de área de atuação. Temos 23 recintos alfandegados, 2 deles para processamento de exportação, que são chamados REDEXs permanentes, né? E aí, para terem uma ideia da amplitude da nossa atuação, a gente tem um recinto mais ao sul que dista 150 quilômetros do recinto mais ao norte. Então, a gente tem hoje ali, né,
na área de Anchieta, o porto da Samarco, o porto de Ubu, e mais ao norte ali os recintos de Aracruz, né? Então, a gente tem 2 recintos alfandegados mais ao norte. Podemos passar? E aqui uma pequena representação do canal de Vitória, né? Às vezes a gente tem a impressão que muitos que vêm a Vitória, né, olham para essa área e, por muitas vezes, tem a impressão de que as atividades se resumem a esses portos, né? A gente tem um porto natural aqui, né, devido ao canal de Vitória, em que constam alguns recintos ali, o cais comercial, aqui do lado de Vitória, e do lado de Vila Velha, nós temos ali alguns recintos, temos o terminal conteneiro, que é o TVV, operado pela Login, temos o terminal de Capoaba, da Vports, né, e temos o PIU, o Cais do Gusa, e um pouco mais aqui à frente, que vocês conseguem visualizar aqui do hall, o CPVV, que hoje é um recinto alfandegado também, embora seja mais voltado ao apoio das atividades offshore. Próximo. E aqui, ao norte de Vitória, nós temos o complexo de Tubarão, da Vale, né, onde aí veremos alguns números surpreendentes, né? Ali operam 35 Valimax, que é o maior graneleiro do mundo, né? Que ali comportam mais de 400 mil toneladas, nessas dimensões ali que impressionam, né? Quando a gente olha um navio, um buque normal, ao lado de um Valimax, a gente tem noção de quão grande é essa embarcação. E no mesmo complexo, ali na mesma área, tem os portos, né, o TPS, que é o Terminal de Produtos Siderúrgicos, e Praia Mole, que aí são operados pelo consórcio da ArcelorMittal, Usiminas e Gerdau. E aqui chama a atenção que são mais de 1.000 navios anos que operam nesses portos, né, e juntos eles representam 1/3, 1/4 das exportações brasileiras, né? Então, mostra aqui quanto é importante essa estrutura que temos sediadas aqui no Espírito Santo, não só para o Estado, mas também para todo o país. Grande parte do PIB passam por esses portos, né? Próximo, por favor. Nós também temos o que nós chamamos de portos secos, né? Acho que nem todos podem estar familiarizados com essa nomenclatura. Em verdade, a gente sabe que a área portuária, por vezes, é restrita, é uma área mais cara, e existe essa possibilidade de você alfandegar também áreas que distam, por isso chamam portos secos, né? Distam um pouco longe dos terminais portuários, e a carga é removida dos terminais para essas áreas onde vão passar pelos controles aduaneiros e administrativos, né? E em Vitória nós temos aqui 3 CLIAs, que são hoje 2 operados pela GDL, um é a Silotec e outro Tegma, e outro Ziliterca. E chama a atenção também mais um número superlativo, que é a maior área de zona secundária alfandegada da América Latina. Podemos ver ali alguns pátios, e hoje eu diria que eles estão até talvez um pouco mais lotados que isso de veículos ali. Todas aquelas caixinhas pequenas são veículos, né? Mas não opera só veículos lá, mas também, sobretudo, um regime aduaneiro especial chamado entreposto aduaneiro, em que a carga fica armazenada ali e, quando for oportuno, elas são nacionalizadas, né? Então, elas ficam com os tributos suspensos até que convenha ao importador fazer a nacionalização dos bens. Próximo, por favor. E ali, aqui nós temos alguns portos um pouco mais longe aqui da capital. Em Aracruz, nós temos o estaleiro Jurong, que trabalha na confecção de embarcações voltadas para o apoio das operações de exploração de petróleo. Temos também o porto da Portocel, que exporta ali 60% da celulose do Brasil, e ao sul do estado nós temos o porto da Samarco, o porto de Ubu, né? E chama atenção também uma peculiaridade, que a matéria-prima vem das minas
por meio de um minério-duto. Então, se mistura aquele minério com água, forma uma espécie de lama, e ele vem impulsionado por várias bombas, e por vezes até pela gravidade, né, ultrapassar a serra, até que chegue e seja processado ali na região portuária mesmo, né, para transformar aquele minério em pelotas de aço. Próximo, por favor. E aí também temos o aeroporto de Vitória, que é alfandegado tanto na área de carga quanto de passageiros, né? Não obstante, a gente ainda não tenha operações regulares de voos de passageiros internacionais, mas estamos preparados e esperamos que em breve a gente consiga também fazer o controle aduaneiro desse tipo de voo. Próximo, por favor. E aí vocês já devem ter tido conhecimento, temos um pequeno vídeo aqui. O Porto da Imetama, em Aracruz, que já está em construção, terá capacidade de receber navios que transportam 150 mil toneladas de carga e que hoje não operam na costa brasileira. Nós temos aqui a expectativa que O Porto da Imetama. que com a implantação desse novo porto, volta um pouquinho, por gentileza, Rafael, vão incrementar muito as operações portuárias no Espírito Santo e vai servir, isso aí tem vocação para ser um grande hub de comércio exterior brasileiro, né? Por quê? Porque, sobretudo, serão portos de águas profundas, né, em que vão poder operar os maiores navios do mundo, diferente, por exemplo, que a gente tem em alguns portos brasileiros, como Santos, restrição de calado. Aqui não haveria restrição, portanto, passar todas as categorias, né? Então, a possibilidade de que as operações sejam feitas ali, ainda que não destinadas ao Espírito Santo, mas como hub, né? Vêm os grandes navios conteneiros, operam ali, e a partir de navios feeders eles possam proporcionar uma logística diferenciada para o país, né? Então, acho que grandes diferenciais ali, além da área ser enorme, né? A questão das previsões, né? De fazer ali, movimentar mais de 300 mil contêineres anos, inicialmente, né? Com possibilidade de expansão, e as obras estão bem avançadas. A gente vê ali que tem, como foi visto no vídeo, previsão de operação a partir de 2024, talvez 2025, né? Mas é uma coisa que já está bem avançado esse empreendimento. Também difere de algumas outras tentativas, como ali o Porto de Açu, no Norte Fluminense, que essa área já tem acesso ferroviário, o que permite, por exemplo, o escoamento de grãos ali do Centro-Oeste, né, com redução estimada de pelo menos 30% do valor do frete. Imagina que se economiza aqui quase 2 dias de trânsito ferroviário de uma carga que vem ali do Centro-Oeste em relação ao que iria para Santos, então deve proporcionar aí um ganho logístico significativo, né? E aí eu já falei dos calados, né, para receber esses super navios, e essa natural vocação para ser o hub das grandes rotas aqui para apoiar a atividade logística brasileira. Podemos passar? E aqui eu gostaria de trazer alguns números, como eu falei, que vão mostrar a importância da atividade de comércio exterior aqui para o Estado, né, aquilo que está jurisdicionado pela Alfândega de Vitória. Nós temos ali, em valores de importações, o valor CIF, né, então, que estão incluindo ali os custos da própria mercadoria, seguro e frete, em comparação com alguns outros portos aqui da 7ª região fiscal. 7ª região fiscal engloba os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Então, a Alfândega de Vitória ali desponta, né, com
número, inclusive, maior do que o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Itaguaí, e ali também, numa comparação, né, embora seja de um modal diferente, do aeroporto do Rio de Janeiro. Podemos passar? E aqui são os mesmos números atualizados para o começo aqui de 2023 até o mês de agosto. Também mostra aí a manutenção dessa diferença, né, no valor das operações em relação às demais alfândegas. Podemos passar? E, em termos de volume, né, a gente vê que, na 7ª região fiscal, o Porto de Vitória sozinho, ali, pensando em market share, né, recebe 46,7% em termos de volume, né, e aí a gente pode dizer em termos de massa, de peso. Entretanto, aí que eu chamo a atenção para um aspecto. O Porto de Itaguaí também, hoje, as atividades de conferência aduaneira são feitas pela Alfândega de Vitória. Em determinado momento, a administração passou por algumas dificuldades em administrar aquele porto, né? Então, a Alfândega de Vitória, por seu conhecimento e expertise, foi chamado a atuar também, a gente remotamente, e com alguns colegas que atuam presencialmente, tem feito as atividades ali de controle aduaneiro no curso do despacho. Então, se a gente somar a alfândega do Porto de Vitória, aquilo que naturalmente já chega aqui, mais aquilo que chega no Porto de Itaguaí, a gente tem aí 80%, um pouco mais de 80% de toda em termos de volume das importações sob o controle da Alfândega de Vitória. Podemos passar? E aí, um pouco do que são os produtos mais significativos aqui no fluxo de importação. Temos carvão mineral, né, como para atividade de siderurgia. Temos aeronaves façam destaque. Hoje, a maioria das aeronaves importadas no Brasil, né, de determinadas categorias, a Alfândega de Vitória é o primeiro local em termos de valores, né, e quantidades também. Importação também de caminhões, automóveis. Nesses dois segmentos, também a Alfândega de Vitória desponta em primeiro lugar, e, em números de 2023, essa diferença em relação aos outros portos é ainda maior, né? Então, houve aí um incremento bastante significativo. Vocês devem ter visto algumas vezes aqui, passando alguns navios, aqueles roll-on, roll-off, né, especializados para transporte de veículos, mas um outro aspecto relacionado a isso também tem incrementado, que é trazer os veículos. O fluxo de comércio de veículos tem sido tão grande que os operadores logísticos desenvolveram uma nova forma de transportar esses veículos, trazendo dentro de contêineres especiais, uma espécie de uma gaiola ali, né, que eles conseguem trazer veículos em navios conteneiros, ao invés devido à carência desses navios roll-roll, né? E também em navios, em contêineres fechados, aqueles dry cub, né? Com o uso de um pushable frame, uma espécie de um estrado rolante, que você coloca o veículo ali dentro do container e depois se retira com maior facilidade, né? Então, isso também fez incrementar mais ainda a importação de veículos aqui pelos portos do Espírito Santo. E depois as outras categorias de equipamentos, né, também, com uma menor representatividade, mas ainda assim é bastante importante se somados, né? Podemos passar. E, em termos, fazendo assim o volume das importações, a gente só atualizou aqui para os valores de 2023, a gente vê a manutenção dessa proeminência das operações de importação aqui em relação aos demais portos da 7ª região fiscal. Podemos avançar? E aí, em termos de arrecadação de tributos, a gente também vê aqui que só a Alfândega de Vitória arrecada mais tributos aduaneiros do que todas as outras unidades somadas na 7ª região fiscal. Podemos avançar? E aqui, mesma coisa para 2023, mantendo mais ou menos a mesma proporção. Podemos? Mas antes de a gente passar, queria abrir um pequeno parêntese, né? A atividade aduaneira, sobretudo, ela, embora a gente tenha trazido esses números dos tributos arrecadados,
temos total noção que a nossa função não é arrecadatória. Acho que mais do que isso, a gente diz que a gente tem um caráter extrafiscal bastante diferenciado. A grande preocupação da aduana, sobretudo, é a questão de fazer o devido controle para garantir um ambiente concorrencial sadio, né? A gente também faz o controle de entrada e saída de produtos, então protegendo a nossa sociedade de entrada de produtos ilícitos, que, portanto, zelando também pela saúde, pela segurança, pela questão do patrimônio histórico-cultural. Então, a gente tem toda essa atuação que vai muito além da arrecadação de tributos, né? A gente só trouxe aquele aspecto ali e, nesse ponto, um segundo parêntese, diferente de muitos outros estados da federação, o Espírito Santo tem como atividade de comércio exterior algo muito relevante para a sua atividade econômica, porque aqui mais de 50% do PIB decorre, direto ou indiretamente, das operações de comércio exterior, né? Então, a gente tem o Rio de Janeiro, que tem um comércio exterior importante, mas aquilo ali é uma pequena parcela da economia. Já aqui no Espírito Santo não tem toda essa relevância. Podemos avançar? E aqui, em termos de volume de importações, em nível, e a gente até então fazíamos uma comparação com o Rio de Janeiro, aqui em termos nacionais, né, a alfândega de Vitória, somada com a alfândega de Itaguaí, pasmem, ultrapassa Santos, em termos de volume das importações. Então, sob a jurisdição da alfândega de Vitória, a gente tem o maior volume de carga de importação do Brasil, né? E, sendo que a Alfivite sozinha, a alfândega de Vitória, é a terceira maior em volumes do país. E em valores de importações, né, já muda um pouco em relação ao volume, a alfândega de Vitória mais Itaguaí é a terceira do Brasil em termos de valores, né, e praticamente empatada com o segundo lugar, que é ali o Porto de Paranaguá. E a alfândega de Vitória, só assim, com as operações só do Espírito Santo, figura como a quarta maior em valores de importações. E vou passar um pouco mais rápido aqui, são os valores de 2023, mantendo mais ou menos a mesma proporção. E um aspecto que a gente também destaca é que o papel da aduana é controlar, mas, como eu disse, né, o caráter extrafiscal, mas nós também temos que zelar pela fluidez, para que as operações ocorram sem interromper quando não devem ser interrompidas, ao passo que a gente, quando for necessário, a gente vai utilizar o rigor da lei para combater qualquer ilícitos e inconformidades que possam ocorrer, né? Então, pensando nisso, que é um mantra para a Receita Federal, garantir o controle com agilidade, a gente mostra aqui um destaque para a alfândega de Vitória, que é uma das melhores performances, se não a melhor performance do Brasil em aquilo que a gente chama grau de fluidez no despacho de importação. Então, se olharmos ali naquele gráfico, a gente percebe que, em relação às demais unidades da região, a alfândega de Vitória e de Itaguaí, né, tem as melhores fluidez e tempo de despacho desde de um certo tempo, né, e em relação ao Brasil, como eu disse, a gente fica figurando entre primeiro e segundo lugar em termos de performance. Só para familiarizar, grau de fluidez significa o número de declarações que são desembaraçadas em menos de 24 horas. Traduzindo isso aqui, quase 97% das operações que ocorrem aqui pelos portos de Vitória e de Itaguaí, como eu disse, elas fluem em menos de 24 horas, mostrando aí essa questão da performance. Podemos avançar? Opa, estou aqui com... Desculpa. E aqui é a questão das exportações, né, que, em relação ao Brasil, também a gente mostra aqui a importância, né, somando o Porto de Itaguaí com o Porto de Vitória, que representa mais da metade do volume das exportações brasileiras, né, considerando todas as alfândegas, as grandes alfândegas do país. E um destaque que, antes dos desastres lá ocorridos
Em Minas Gerais, a alfândega de Vitória, sozinha, sem considerar Itaguaí, chegou a figurar algumas vezes em primeiro lugar nesse quesito, volume de exportações. E aqui um pouco da cesta de serviços, né? Tem, sobretudo, exportação de minério de ferro e alguns produtos siderúrgicos, temos café, celulose, enfim, são alguns dos produtos que saem aqui pelo Espírito Santo. Em termos de volume de exportações, a gente, já falamos disso, né? Os valores das exportações, aí sim, a gente perde para Porto de Santos. E os valores, né? Segunda em valores das exportações brasileiras, considerando as alfândegas dos portos. E aqui algumas questões que aí eu passo aqui para o chefe, se ele quiser comentar, sobre o trabalho da alfândega, que ali a questão da performance de tudo, mas tudo isso passa por um trabalho também de controle aduaneiro, também em zona secundária, também em atuações de vigilância e repressão. Brevissimamente, isso aí foi durante a pandemia, foi, acho que no auge da pandemia, a gente continuou trabalhando normalmente, não paramos. Foi uma ação na entrada do porto aqui de Vitória. Aquela pessoa ali na frente da viatura sou eu não era delegado na época ainda. À minha esquerda tem um rapaz, eu não sei se vocês estão vendo, ele está com um fuzil, com uma arma longa, ou seja, a alfândega tem armamento, tem instrução para uso de armamento e faz ações de repressão diuturnamente. Aqui também, muito brevemente, né, nós temos tentado, atualmente, fazer o máximo de proximidade possível, de aproximação com o meio acadêmico no Espírito Santo. Nós já conseguimos trazer 14 turmas de universidade aqui, para esse auditório, isso ao longo de um período de 13 meses. A gente está trazendo mais de uma turma de universidade por mês, atingimos cerca de 460 estudantes, dos mais variados cursos. Veio pessoal de economia, de direito, de comércio exterior, de relações internacionais. E nós levamos eles para conhecer o funcionamento da alfândega e levamos para o porto também para ver a logística portuária. A ideia disso é tentar despertar nesses jovens capixabas o interesse por uma área que é fundamental para a vida do Estado, despertar o interesse pelo comércio exterior e pela aduana. Nós temos tentado, da melhor maneira possível, né, até onde vai a nossa possibilidade normativa, de ter uma boa relação com a sociedade via mídia, via imprensa, destacar fatos que a alfândega faz, que a Receita faz aqui no Estado. Pode seguir? E uma das maneiras que nós encontramos de melhorar não só a nossa visibilidade pública, mas de atingir o interesse da sociedade no Espírito Santo é através da destinação de mercadorias apreendidas. Em cerca de 1 ano e meio, nós já destinamos cerca de 3 milhões. Na verdade, esse número é um pouco maior do que está ali, deve estar em 3 milhões e meio atualmente, de mercadorias de equipamentos doados, sobretudo para hospitais públicos aqui no Estado. Para a UFES também, a UFES, o reitor veio aqui e recebeu uma doação nossa. São órgãos de saúde, de segurança, de meio ambiente, a gente tem doado bastante coisa para órgãos ambientais também. O que a gente doa? Mercadorias que a gente apreende. Foram mais de 40 instituições atendidas. Era isso. Era isso que eu ia falar. Agora Bom, agradeço muito, Douglas, pelas suas palavras, e me parece que o senhor Sidemar tem uma apresentação também, né? Gostaria de passar a palavra a ele, então. Ok, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Douglas, né, pela mediação aqui dessa mesa, e gostaria também de cumprimentar Paulo Sindamares, o Douglas Coutinho, que acabou de fazer a apresentação, Mauri, presidente do Sindifisco, onde vamos ombrear nessa manhã aqui esse tema tão relevante que nos proporciona aqui, com certeza, a saída, muitas melhorias. E, em nome do professor Luiz Cláudio, cumprimentar todos os presentes, todos os professores, todos os acadêmicos, cumprimentar também aqui o Paulo, que está presente, né, responsável pelo Tercasile. E, de uma maneira rápida, gostaria de fazer aqui uma apresentação sobre
Eu acho que eu vou ficar em pé, que é melhor. Acho que eu vou ficar até lá na tribuna, que daí eu não atrapalho aqui os colegas. Só um minutinho, só deixa eu me organizar aqui. Acho que ele tem microfone. Tem. Oi, isso. Então, vamos fazer aqui a nossa apresentação do Sindiex. Eu atualmente estou presidente do Sindiex e tenho lutado bastante pela causa nossa do Comex, tenho estado presente em vários fóruns para tentar melhorar, conversar, interagir, tirar aquelas situações que às vezes requerem um pouco mais de dinamismo ou até talvez muito estudo para que a gente possa ter conformidade, como hoje todos os auditores, né, Douglas, utilizam muito, né? O que nós precisamos realmente é conformidade no nosso processo para facilitar e para parar de ter algumas menções que eu vou fazer aqui, né, de burocracias e etc. Ok? Então, eu vou iniciar a apresentação com um vídeo institucional do Sindiex. É só apertar para lá. Uma história que navega no tempo. O Sindiex, há mais de 3 décadas, atua na defesa dos interesses do comércio exterior do Espírito Santo. É a força das principais empresas importadoras e exportadoras e da economia capixaba. Um setor que cresce e se desenvolve junto com o Espírito Santo. E da economia capixaba. Um setor que cresce e se desenvolve. Um estado pequeno territorialmente e em população, mas em números e movimentos nós somos hoje gigantes. Nós temos um PIB do Brasil, onde 34% do PIB do Brasil é no Espírito Santo e 55% do PIB daqui do estado é voltado para o Comex nas suas atividades, porque é onde gera o aspiral econômico e faz isso acontecer dentro do estado. Pode passar. E também, para não ficar tão repetitivo da fala do nosso colega Douglas, né, que acabou de palestrar aqui para vocês, mostrando uma série de acontecimentos, fatos, apreensões, repreensões, e dando oportunidade aos usuários a estabelecer a melhor boas práticas da importação. Eu não gostaria muito de ficar falando sobre cada item desse que a gente colocou aí, mas eu posso mencionar que na aduana aqui do Estado
regida aqui pela região nossa, aqui pelo comando do nosso colega delegado Douglas. Nós temos segurança, nós temos controle, nós temos ganhos econômicos e ainda mais lutando aqui, que eu vejo sempre a nossa delegacia aqui sempre pronta para ajudar e dando treinamento já sobre o futuro, que é a OEA. Tá? Mas não poderia deixar também de dizer que nós temos desafios enormes. E esses desafios, eles estão... pode passar a próxima, por favor? Desafios operacionais. Está aqui? E onde que eu atiro? O que eu estou tentando, ele não vai... Para cá? Ah, tá. Ok. Ok, então. Então agora já estou craque aqui. Hein? Deixa eu voltar. Então, aí falando assim, nós temos muitos desafios. E desafios esses que eu tenho certeza que está dentro de uma sopinha de letra chamada OEA. E eu gostaria muito de até pedir aqui um apelo, né, ao Douglas Coutinho, ao Douglas Coller e ao nosso próprio atual presidente do Sinfisco, mas também ao auditor Mauri, que a gente precisa criar o mais rápido possível um evento para que a gente consiga colocar em prática e tentar ajudá-los a resolver os problemas, porque a gente sabe que isso aqui tem que ser muito bem estabelecido dentro do sistema para evitar qualquer tipo de descrédito do processo. E a OEA, eu tenho certeza que vai trazer conformidade, vai trazer segurança, vai trazer todos esses desafios que a gente precisa, como regulamentações, processos burocráticos, prazos. Então, a gente vai ter realmente um processo robusto, mas nós precisamos, Mauri, Douglas e Douglas, que a OEA seja estendida para terceiro. Nós já estamos trabalhando para isso, para que a OEA não fique só na operação própria, para dar oportunidade para as pequenas empresas importadoras fazerem suas operações através das trades. Dando sequência ainda, mantendo esse fluxo regular, mantendo essa atividade econômica através do operador econômico autorizado, a gente tem certeza de que cada vez mais os volumes aqui do Estado do Espírito Santo ainda vão alcançar níveis que vai deixar com que o nosso Estado se orgulhe, a nossa aduana se orgulhe cada vez mais. O próprio Douglas falou aqui sobre a Imetame. Nós, além de termos um porto com possibilidade de estar operando em 2025, do lado do porto, para completar, nasce uma ZPE já autorizada, com decreto todo estabelecido para entrar em pleno funcionamento, se não junto, muito próximo da inauguração do porto. Diante disso, gostaria de mostrar para vocês o tamanho que é a nossa quantidade de veículos aqui, né? Hoje nós temos, até o momento, 57 mil unidades desembarcadas, nacionalizadas aqui no Estado do Espírito Santo. Talvez até o final do ano a gente deva passar ainda dos 70 mil veículos para o ano de 2024. Com isso, a gente não tem só esse tipo de carga que a gente tem orgulho de dizer que nós somos os maiores. Vejam essa próxima tela. Nós somos os melhores e a aduana tem estado junto com esse processo da aeronave e nos coloca com essa quantidade de unidade de aeronave nacionalizada no Brasil. Aqui no Estado do Espírito Santo, 197 aeronaves foi nacionalizada o ano passado. A aeronave do segmento privado, né, da aviação executiva. Então, para vocês verem o tamanho que é o nosso Estado. Com tudo isso, 57 mil veículos, podendo chegar a 70 mil. Esse ano, a gente deve fechar com mais de 200 aeronaves nacionalizadas no Estado. Isso tudo faz um fomento muito grande para o Estado, gera o aspiral econômico, distribui muitas rendas, porque se nós olharmos para o passado, até muito pouco tempo atrás,
era início da década de 90, onde nós tínhamos no estado do Espírito Santo somente granéis sólidos, líquidos e cargas pontuais, projeto, breakbook disso ou daquilo. Após a reabertura dos portos, vocês estão vivendo e enxergando o que está acontecendo dentro do nosso estado e no Brasil como um todo. Uma das coisas interessantes e uma demonstração de que nós queremos conformidade e que queremos estar junto com a aduana é esse próximo slide. Nós temos um orgulho muito grande de fazer parte dessa mudança que a gente está transformando o trânsito aduaneiro. É uma plataforma de monitoramento de cargas de trânsitos que serão com embarcações inteligentes. O trânsito aduaneiro hoje foi um problema para nós na pandemia. Sempre, às vezes, tem aí uns gargalos, e a gente, com essa iniciativa de desenvolver esse sistema chamado e-trânsito, iniciativa essa que começou junto com o Sindiex, junto com o governo do Estado, junto com o Sincades, com a APRA, com a Transcares, com o Cindy Rocha, com o Centro Rocha e com o Centro do Comércio do Café e, obviamente, junto com a Alfândega. A Alfândega fez o papel principal, que foi juntar todas essas solicitações das entidades do Comex e mais aqueles que não participavam, levamos, colocamos na mesa, mostramos a dor, eles compraram a ideia e, de forma assertiva e dentro das limitações, mas da segurança da parte de legislação que a aduana precisa, tivemos a paciência, esperar a oportunidade certa, porque esse processo ele tramitou em todas as casas de legislação do Brasil. Aí foi autorizado pela Procuradoria-Geral, né, Douglas? E foi autorizado e assim começou. Esse é um programa que deve ficar pronto para o próximo ano, acredito, e que vai ser muito benéfico para todas as áreas do Comex. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como mensagem, tá? Douglas, Mauri, e Douglas, e também meu amigo Paulo aqui, que está aqui, que vive o Comex, nós precisamos ter segurança, confiança na nossa aduana, e não somente isso, ter conformidade no processo. E para termos conformidade em todo o processo, nós precisamos rapidamente estabelecer a OEA dentro do nosso processo de nacionalização para cargas próprias e também carga de terceiro. Era essa a minha contribuição. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito bem, eu agradeço ao Sidemar pelas palavras que estimulam, inclusive, a própria Receita Federal a dar mais agilidade, sequência a um assunto tão importante que é o OEA, que é o Operador Econômico Autorizado. Agora eu peço que o senhor Paulo César Alves, do Sindamares, nos dedique sua palavra, sua atenção, que eu tenho certeza que sua contribuição será muito relevante aqui para o nosso conhecimento. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, professor Luiz Cláudio. Eu sou vice-presidente do Sindamares. Nossa presidente, Adriana Resbach, está licenciada, mas, de toda forma, mandou saudação a todos. E o Sindamares é o Sindicato de Agência de Navegação Marítima. Então, o que é o agente de navegação, né? Antes de passar um pequeno vídeo, é importante que muita gente não sabe o que é o agente de navegação, mas é um elo principal para esses mais de 1.000 navios que o Douglas citou aqui, que escalam o Espírito Santo, para eles acontecerem, porque o agente marítimo, ele vem, não se sabe nem de quando surgiu, né? Porque no início da navegação mercantil, era o próprio capitão que cuidava da sua carga. Chegava o navio, ele descia e cuidava não só da descarga, como o próprio recebimento de frete e a comercialização.
com o crescimento de multiplicação dos portos e também a Marinha Mercante se tornou um negócio onde os donos de navios passaram a empregar o capitão. E, para fazer essa interface, eles tinham funcionários nos portos de até então. Estamos falando bem lá atrás, né? Então, com a multiplicação dos portos, das rotas, isso ficou inviável, o dono do navio ter um funcionário em cada porto. E, nesse caso, iniciou-se o agenciamento marítimo. Ou seja, aquele funcionário deixou de ser necessário para o... Vamos dar o exemplo aqui do Brasil, né? Nos idos de 1910, por aí, o funcionário do então armador se tornou desnecessário e o próprio funcionário, em vez de voltar para o seu país de origem, ele abriu uma agência marítima. Podemos citar as agências centenárias, né? A agência Vapores Grieg, que é do falecido senhor Alex Grieg, a agência de vapores Laurides Lachmann, da família Lachmann, todas mais de 100 anos. Então, eram representantes, funcionários dos armadores, que, com sua demissão, ficaram no Brasil e formaram as suas agências para atender todos os portos nacionais. Que antigamente, estamos falando do Porto do Rio de Janeiro, em 1808, por aí, que só tinha o Porto do Rio de Janeiro, e com a multiplicação das rotas, assim surgiu. Então, com isso, o agente marítimo se tornou o elo principal entre o navio, o armador e o porto. Simplesmente tudo que acontece é feito via agência marítima. Os interlocutores, a alfândega, Polícia Federal, o Ministério da Agricultura, o próprio porto, estivo, tudo é feito com o agente marítimo no meio, fazendo a interface do armador, do seu capitão e terra, vamos dizer assim. Então, absolutamente, o que você imaginar, o navio está lá, ele chega, bonito, roda, mas antes disso a gente já preparou toda a situação para a atracação do navio, para a operação do navio, agilidade na descarga ou no embarque para o navio. Qual a nossa função? Tornar a escala do navio o mais rápido possível. Tá? Então, o agente marítimo é uma peça fundamental para esses 1000 navios escalarem o Espírito Santo e em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, a gente pode até, sem falsa modéstia, dizer que o navio nem entra nem sai sem o agente marítimo, porque tudo vem através do agenciamento marítimo. Tá? Então, dito isso, o Sindamar se orgulha de estar participando dessa mesa. Leandro, temos um vídeo aí, né? Muito obrigado e vamos continuar aqui o debate. Espírito Santo, 400 quilômetros de litoral. Neste estado está um dos maiores complexos portuários da América Latina e um dos mais eficientes do país. O crescimento das exportações via Espírito Santo supera a média do país. No dia 12 de novembro de 1984, responsáveis por agências de navegação fundaram a primeira associação de classe dos agentes de navegação marítima do Espírito Santo, APANES. Em 28 de setembro de 1989, as agências de navegação, por unanimidade, decidiram pela constituição do Sindicato das Agências de Navegação, Sindamares. O sindicato surgiu da necessidade de união e fortalecimento do setor marítimo capixaba, proteção dos interesses da categoria junto às autoridades marítimas e portuárias e representatividade no contexto nacional junto à Federação das Agências, FENAMAR, a qual se filiou. Até a criação do sindicato, nós tínhamos uma associação das agências de navegação do Estado do Espírito Santo, chamava-se APANES. E a APANES, ela vem de muito tempo, né? Até hoje a APANES existe ainda, né? E nós tivemos convocado, nós fazíamos um encontro chamava ENAP,
que era patrocinado pela Sindicato Santos, que foi o mais antigo, e nós fomos convidados para ir a um encontro em Recife, em 89. E nesse encontro, que comparece todos os sindicatos do Brasil todo, né, do Brasil, teve uma assembleia que criou a Federação Nacional dos Agentes de Navegação, a FENAMAR. E nós, como não éramos ainda sindicato, perdendo aí uma grande oportunidade para sermos sócios fundadores, né? Então, isso ficou meio frustrado para nós. Na volta para Vitória, eu articulei, né, os associados aqui na época, os agentes de navegação da APANES. Então, foi marcada uma assembleia, nós votamos e criamos o Sindamar, sindicato. Era o sindicato, o nome do sindicato. E depois eu tive a honra, né, além de participar da criação, né, e fundação do sindicato, eu fui escolhido por unanimidade o primeiro presidente. O sindicato passou realmente a representar a categoria dos agentes de navegação do Estado do Espírito Santo. Pelo trabalho e coordenação de seus presidentes e diretores, com o apoio dos associados, o Sindamares cresceu na representatividade da categoria, participando em fóruns, congressos, Conselho de Autoridade Portuária da Codesa, tornando um dos principais sindicatos da categoria. Dos grandes avanços está a confiança que os associados têm no sindicato, que são as agências marítimas filiadas ao sindicato, e também a credibilidade que o sindicato alcançou junto às autoridades que estão envolvidas no comércio exterior. Tudo isso é a conquista dos presidentes que antecederam desde a fundação do sindicato, por todos esses anos, e aquilo que vem sendo construído ao longo de todo esse tempo, formando o que ele é hoje e aquilo que ele vai crescer nos anos vindouros também. O Sindamares é presença atuante no cenário regional e nacional. Participa ativamente de estudos e debates que visam tornar a atividade marítima cada vez mais eficiente e eficaz, contribuindo para a competitividade no disputado mercado internacional. Com a união às entidades privadas e governamentais, o Sindamares se empenha também na necessidade da modernização dos portos. O sindicato, como uma categoria representativa de maior força na associação, ela passa a ter qualidade nesse atendimento pelas autoridades, pela melhor qualificação dos profissionais, na extensão de cursos e na contratação de profissionais qualificados para atender o mercado. Porque hoje o agenciamento está muito complexo e a nossa navegação no estado, por ser voltada para navios não regulares, isso impõe aos agentes um atendimento mais especializado e não só de maior complexidade, como também de maiores afazeres, porque passa a fazer vezes de armadores em algumas oportunidades. Muito embora, isso é bom frisar, o agente não pode ser confundido com o armador, porque o agente ele é um mandatário e presta serviço auxiliar à navegação. Nunca pode ser confundido com a empresa de transporte aquaviário. Isso impôs ao sindicato qualificar a sua pessoa para poder dar esse atendimento ao agente. O agenciamento marítimo é uma das atividades mais importantes na cadeia logística portuária e no comércio exterior brasileiro, considerando que cerca de 95% de toda a exportação e importação brasileira é feita por navios. A fim de atender a demanda de serviços ao atendimento de uma média de 2.300 navios que escalam anualmente nos 6 grandes portos que compõem o complexo portuário do estado do Espírito Santo, as agências utilizam tecnologias disponíveis com pessoal qualificado e conta sempre com o apoio indispensável do Sindamares na realização de cursos, treinamentos e palestras para o aperfeiçoamento de seus colaboradores, contribuindo ainda com bolsas de estudo para os que fazem curso superior. O sindicato hoje conta com 35 agências associadas, presta um serviço muito relevante para toda a comunidade marítima. Nós temos um excelente contato com todas as autoridades, os terminais, portos públicos e privados, e temos sempre agido em prol dos associados. Temos um excelente relacionamento com todas as autoridades e fazemos sempre o melhor em prol dos agentes marítimos. Em virtude do Brasil estar sempre mudando suas normas, o agente marítimo ele tem sempre a acompanhar toda a questão alfandegária, essa questão
de despacho, o sistema mercante, o sistema Siscomex, que se não tiver cursos e não tiver conhecimento, você não acompanha o que está acontecendo com o Brasil. Nós temos hoje, qualquer navio que você precise para atracar hoje no Porto de Vitória, nós temos que ter o Porto Sem Papel, que é um sistema grande, criado pela Casa Civil, pela CEP. Se você não tiver conhecimento, simplesmente hoje você não consegue nem atracar o navio. A diretoria do Sindamares, conhecendo a importância da categoria que representa, trabalha no presente com visão no futuro, se modernizando e acompanhando as novas tendências da navegação marítima, portuária e comércio exterior, visando sempre a proteção e a representatividade da categoria do agenciamento marítimo. Com união, o Sindamares se desenvolve junto com o Espírito Santo. Muito bem, e agora, terminando a composição aqui das apresentações, o senhor Mauri, José Henrique Mauri, que foi um dos meus antecessores, ele já foi inspetor da alfândega entre 2007 e 2009, vai nos falar um pouco, atualmente é presidente do Sindifisco. Bom dia a todos, aos presentes, e bom dia aos que acompanham pelo YouTube, pela plataforma do YouTube. Hoje, esses encontros híbridos, a tecnologia nos trouxe essa posição atual, né? O presencial, ele continua sendo único, não há como substituí-lo, e o híbrido, a rede de internet, acaba nos proporcionando a presença de ouvintes aí de toda parte do mundo. Então, bom dia a todos. Cumprimentar a mesa, começando aí pelo nosso mediador, o auditor fiscal Douglas Coelho. Cumprimentar aí o auditor fiscal Douglas, também mais Coutinho. O nosso querido Paulo César Alves, PA, né? Além de ser o vice-presidente de Sindamares, é o ex-presidente de Sindamares e hoje está como presidente. E é meu amigo, um carinho muito especial por ele e pela parceria do tempo de trabalho, eu enquanto auditor fiscal e ele enquanto agência marítima. Nunca a Receita teve problemas com a agência marítima, é engraçado, né? É uma parceria aí de longas datas e essas imagens aí reportam isso. E o nosso colega auditor fiscal Luciano, que não deixa eu mentir sozinho aqui, o nosso Sidemar Acosta, presidente do SIDEX, e vejo aqui vários colegas, o meu chefe atual, o Corinto, auditor fiscal Corinto, e muitos outros colegas que se fazem aqui presentes. Está tudo muito bonito, né? Parabenizar aí também o dia de ontem, eu lembro agora, eu estou vendo o Daniel, lá da Espanha. A apresentação de ontem foi maravilhosa, não só a dele, todo o ciclo que eu tive a oportunidade na parte da manhã, infelizmente perdi a tarde, mas eu tive o privilégio de ver a gravação, partes dele. Realmente, começo falando do Daniel para parabenizar o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio ontem citou o livro que a gente fez de 15 anos da alfândega. Eu tive o privilégio de, na época, estar na condução do órgão. A gente fez a serventia da casa e eu peguei o meu exemplar, infelizmente não temos, está aí, pode deixar aí mesmo, pode passar para quem quiser vê-los. Tem 15 anos de idade e agora nós estamos comemorando outros 15 anos que completam os 30 de reinstalação da alfândega, que, na verdade, a aduana tem mais de 500 anos aí do Brasil.
Mas esse livro tem 15 anos, que foi elaborado comemorando os 15 anos da reabertura da alfândega no Espírito Santo, mas ele é atual. Ele traz uma história linda, e vale a pena manuseá-lo. Quem quiser ter oportunidade, é o momento, não encontra mais, não temos mais exemplares, mas eu tenho o meu, por privilégio. Então, tudo aqui estava muito maravilhoso, nós ouvimos aí a fala dos colegas, faltou aqui os despachantes, né, os sindais, as colegas Wellington Vitorino, faltou, não que não faltou ao evento, faltou para a cadeia do comércio exterior. Então, veja, nós temos, a mercadoria começa a sua trajetória com o importador, que o SINDIEX está presente, feito a compra, o Sindamares providencia para que isso chegue aos nossos portos. Aí nós temos os despachantes aduaneiros, que, representando os importadores, transforma aquela operação em informações para que a alfândega possa ir lá e atuar e fiscalizar e exercer o controle aduaneiro. Amplio aí que o controle aduaneiro não exerce a partir desse momento, mas sim desde quando o Sindamares, através dos agentes, substituindo os transportadores, informa que essa carga está chegando. Isso acontece em todos os meios de transporte, seja aquaviário, aéreo ou terrestre. Então, a figura do despachante aduaneiro é mais um elo na cadeia do comércio exterior. Mas tudo que a gente ouviu aqui é muito prazeroso, é agradável de ver. Nós temos uma alfândega funcionando adequadamente, os importadores com seus pleitos naturais, querendo essas agilidades, o volume de comércio exterior do Espírito Santo, a agência marítima funcionando. E o que não funciona, né? Então, eu queria dizer para vocês a parte ruim de tudo isso. Por que há tanta reclamação? Por que a aduana é demandada de forma negativa? Porque quando a gente viaja, a gente enxerga a aduana como aquele órgão que vai pegar a nossa mala para mexer nela, como se essa fosse a função da nossa aduana. O que está de errado nisso tudo? E eu quero fazer isso, eu não quero trazer coisas boas aqui, não. Eu quero fazer um contraponto nisso tudo aí, né? Para quem não me conhece, já foi apresentado, eu sou auditor fiscal, mas estou no Sindicato dos Auditores Fiscais hoje, e eu estou aqui como representante do Sindicato dos Auditores Fiscais. Tudo que eu falar ou for apresentado, ele está disponível, estará disponível na internet, rede de comunicações, e se alguma coisa eu não falar, mas que eu gostaria de falar, é porque eu não posso falar, por questões óbvias, e eu não estou aqui como o cargo de auditor, nem representando a Receita Federal, por isso eu não posso me adentrar em assuntos que tenham sigilo funcional, já deixo isso registrado. Mas todas as informações que desejarem, que às vezes eu não possa falar, costumam estar disponível aí na internet, a nossa famosa internet. Bom, eu falei lá da nossa bagagem, né, que chega lá. E o Sindamares falou aqui dos volumes de importações, o nosso auditor fiscal Douglas falou das importações e exportações, muitas mercadorias. E eu não vi ali nenhuma mercadoria ilegal. Se vocês viram, eu não vi. Não, ele não colocou ali cocaína. Não sei por que não colocou. Talvez não está mensurado. Não, eu já respondo. É porque ninguém declara que está trazendo cocaína. Ninguém traz. E eu vou trazer agora uma informação que talvez nem todos tenham percebido. Na minha percepção, a Receita Federal, através da aduana, é a responsável, a que tem as melhores condições técnicas e operacionais para atuar fortemente para que a droga, as armas, os ilícitos não entrem no país. Ninguém importa cocaína para colocar no mercado
se não passar pela aduana. Não existe um meio virtual ainda de trazer a mercadoria. Você pode fazer o pagamento por virtual. Você pode até nem fazer o pagamento, fazer trocas por cabo, outros tipos de operações cambiais e clandestinas. Mas a mercadoria só circula fisicamente. E aí eu já abro aqui um parênteses. A mercadoria só circula fisicamente e a gente só consegue fiscalizar a mercadoria presencialmente. Você pode fazer inteligência artificial nos melhores moldes atuais. Você pode usar os programas, os softwares mais avançados, e a Receita está na vanguarda nisso, sempre esteve, não é agora, desde a década de 90 que eu atuo na Receita, eu digo, a Receita sempre esteve na vanguarda. Pode ter tudo isso, nós vamos ter melhores condições de fazer operações de fiscalizações mais pontuais. Para quê? Para não prejudicar o importador que está querendo fazer as suas operações honestas e corretas. Para que esse fluxo que foi apresentado até agora, esse fluxo que foi apresentado, que é o fluxo do comércio exterior que todos nós queremos, que é benéfico à sociedade, ele ocorra na melhor velocidade possível, na maior agilidade, na melhor eficiência e, quando possível, com a melhor eficácia. Mas nós temos que ter uma estrutura que permita que tudo isso ocorra, mas não permita que ocorra os ilícitos. Quando eu falei que a aduana é a principal, a que tem as melhores condições de atuar, por exemplo, na cocaína, nós temos que levar o prejuízo que ela traz para a sociedade. Quem não conhece Cracolândias, quem não conhece as nossas situações de drogas no país, quem não sabe como o crime organizado tem um armamento que o nosso Estado tem dificuldade de enfrentar. É público e notório, não tem novidade nisso. E isso tudo está envolvido em comércio internacional ilícito. Não entra arma se não passar pela aduana. Ninguém declara que está trazendo um fusível. Não tem ali cocaína importada por Vitória. Nós aprendemos, a alfândega aprendeu várias operações. Acaso aqui, quero crer que nem todos saibam, o órgão que mais apreende cocaína no Brasil, somado a todos os outros, é a Receita Federal. E por quê? Porque é uma mercadoria e é a Receita que controla, ou deveria controlar, todas as mercadorias que entram. Então, não controla tanto porque passa muito. E quer ver uma situação mais delicada, que também está na internet? O Brasil é o maior exportador de cocaína, um dos maiores, né? Que o maior, tem um outro aí, mas um dos maiores. Não produz uma graminha. Então, aí temos um aspecto interessante, uma dupla irregularidade. O Brasil é o maior importador porque ele exporta, tudo entra, depois tudo sai. E entra por antes, nos 3 países que produzem praticamente toda a cocaína no mundo, são fronteiriços do Brasil. Praticamente tudo de cocaína é produzido nos vizinhos do Brasil e entram boa parte pelo Brasil, boa parte, não tudo, e sai também do Brasil, entra para sair. Entra por onde? Pelas fronteiras, sai por onde? Pelos portos, inclusive o nosso. Então, o resumo aqui é o seguinte, se nós queremos proteger a sociedade, um dos meios é ter uma aduana forte. E como que a Receita está preparada? A Receita está muito bem preparada. Tem estrutura, tem conhecimento. Eu vou passar um videozinho agora, vou pedir aos técnicos aí que tanto colaboram, já agradeço aqui, passar o vídeo do principal maior, que é informação boa, não é ruim.
Você já parou para pensar na importância do trabalho realizado pela aduana brasileira? Eu te convido agora para conhecer um pouco mais desse universo. Todos os dias, toneladas de produtos entram e saem do Brasil, seja pelas estradas, pelos portos ou pelos aeroportos. Mas antes de qualquer mercadoria entrar ou sair do Brasil, é preciso passar pela aduana brasileira. São insumos para a indústria, máquinas, equipamentos, roupas, alimentos, eletrônicos, automóveis e inúmeros outros artigos essenciais no mundo moderno. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o volume de entrada e saída de mercadorias é enorme e é preciso garantir ao mesmo tempo segurança e fluidez a esse comércio. A aduana está presente nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. São mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e quase 8 mil na orla marítima. Ao todo, 41 aeroportos têm a presença da aduana. Pela orla marítima, são 40 portos e 218 instalações portuárias, além de 34 pontos de fronteiras e 63 unidades de interior, onde são processadas anualmente mais de 3,6 milhões de declarações de importação e exportação. A aduana da Receita Federal garante maior segurança ao comércio exterior, facilitando a integração econômica, o acesso aos mercados e a assinatura de acordos comerciais. Uma das missões mais importantes da aduana brasileira é sua contribuição para a regulação econômica, assegurando a proteção tarifária, combatendo práticas desleais e melhorando o ambiente de negócios do país. Além disso, integrada ao Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal, a Receita Federal tem exercido com tecnologia de ponta e inteligência um papel fundamental no combate ao contrabando e descaminho, ao tráfico de drogas, à pirataria, à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra os consumidores e o meio ambiente. São realizadas anualmente mais de 3.000 operações de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho. Essa atividade tem como objetivo prevenir a entrada de produtos ilícitos e combater a prática dessas condutas tão danosas. E o resultado não poderia ser melhor. As apreensões da vigilância e a repressão cresceram 54% nos últimos 3 anos. Por exemplo, todo ano, mais de 180 milhões de maços de cigarro são impedidos de entrar irregularmente no país e são destruídos, juntamente com toneladas de produtos falsificados apreendidos. A apreensão total de mercadorias realizada pela Receita Federal nas atividades de fiscalização, vigilância, repressão e controle sobre o comércio exterior nos portos e aeroportos, inclusive bagagem, já superou nos últimos anos o volume de 2 bilhões de reais. Apesar da fiscalização rigorosa, a aduana brasileira se preocupa com a facilitação do comércio e, por isso, investe em tecnologia para acelerar a liberação de mercadorias e reduzir os custos para os operadores, assegurando simplicidade, transparência e previsibilidade. Com o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado já em vigor no Brasil, as empresas que apresentam baixo risco em suas operações são certificadas e recebem inúmeros benefícios, como a agilização dos procedimentos de segurança e controle de mercadorias, redução da burocracia e economia de custos. Através do aprimoramento do Siscomex, as importações, exportações e liberações de cargas estão mais ágeis. Além disso, para facilitar ainda mais a vida dos importadores, a Receita Federal criou o aplicativo APP Importador. Com ele, o usuário pode acompanhar o despacho aduaneiro de suas mercadorias, fazer simulação de importações e cálculo de tributos e consultar a NCM e a alíquota dos produtos. Hoje, do tempo médio total de permanência das cargas nos portos desde a chegada do navio, o despacho aduaneiro de importação toma, em média, menos de 40 horas. E esse tempo vem se reduzindo ano a ano, com o aperfeiçoamento dos sistemas e da gestão de risco. Mais de 83% das declarações aduaneiras de importação são liberadas em menos de 24 horas. Na exportação, a liberação da mercadoria acontece em menos de 4 horas para mais de 95% das declarações. No controle da bagagem, um recurso tecnológico importante para o viajante é o aplicativo EDBV. Com ele, além de ter acesso a dicas e orientações, você pode fazer a declaração dos bens adquiridos por tablet ou smartphone, e o preenchimento da declaração pode ser realizado offline, ainda no exterior.
A transmissão dos dados ocorre quando houver conexão com a internet e o pagamento dos impostos devidos, se for o caso, pode ser feito por meio de cartão de débito no momento da chegada. É simples, rápido e fácil. Essas iniciativas têm gerado resultados muito importantes, tanto na eficácia dos controles, como na simplificação, transparência e previsibilidade dos processos. E o país alcança a facilitação do comércio, que é fundamental para a competitividade da nossa economia. A Receita Federal está abrindo as portas para um Brasil melhor. Simples, rápido e fácil é um objetivo que o governo brasileiro sempre, enquanto Receita, tem e deverá ter para com os usuários e contribuintes. Mas quanto mais se trabalha para isso, mais complexo ficam as operações para controle. Quanto mais a gente trabalha na inteligência para facilitar as entradas dos produtos, nós temos que ter uma complexidade maior para fiscalizar os ilícitos. Saindo da questão de drogas, que fica fácil, eu fui para o extremo, a gente deve pensar também no nosso dia a dia, levando o quanto que a aduana protege, pode ou deveria proteger ainda mais a sociedade. Todos nós, eu quero crer, que quando vão comprar coisas, a probabilidade de comprar um produto importado é quase que 100%. A probabilidade de comprar um produto chinês é quase a mesma percentual de ocorrer. E se nós estamos comprando um produto importado, no dia a dia, no supermercado, produtos alimentícios mesmo, não vamos nos iludir, são importados, ou tem a matéria-prima. Então, esse produto passou pela aduana. E aí vem um outro detalhe, né? O produto pode ser lícito, mas ele pode estar com algum produto que não cumpra uma exigência da nossa vigilância sanitária. Um produto pode ser um lápis para as crianças usarem na escola, e ele pode conter substâncias químicas que a vigilância sanitária do Brasil não permite que as crianças, porque pode engolir e trazer problemas. Brinquedos infantis, se não tiverem a devida anuência do órgão, isso é o aviso que o meu tempo acabou. Mas nós vamos cumprir esse tempo. Deixa eu só encerrar, então, a minha fala. Pode, ô mediador? Então, tá bom. Nós precisamos, a aduana precisa de estar ciente que, ao usar um produto que está indo para o uso do brasileiro, esse produto precisa de ter cumprido as mesmas obrigações, regras e exigências e condições que são exigidos ao industrial brasileiro que aqui produz aquele produto e coloca no mercado, com as mesmas exigências de segurança para a criança, se for o caso, ou para o idoso, a mesma segurança que o brinquedo não tenha peças pequenas que possam se soltar e ser engolida pela criança. Então, esse controle, ele acaba caindo na responsabilidade da aduana, embora o controle é de um órgão regulador, Anvisa, por exemplo, ou qualquer um outro órgão, saúde, exército, se for armas, tal. Mas a aduana cabe observar se essa condição foi observada, se esse importador chamou a Anvisa, o órgão ente ou agricultura, para dar a autorização para aquele produto entrar. Cada carro que entra tem que ter passado também pelas nossas condições. Então, as exigências são cumpridas. Esse papel é muito fundamental. Na medida que um importador, para ludibriar esse controle, introduz um produto que não passe nessa regra, ele está entrando para o que a gente chama de concorrência desleal e trazendo riscos à nossa segurança da sociedade. Da mesma forma, quando um importador faz algum ato para pagar menos imposto, ele entra na concorrência desleal. Então, os importadores e a indústria brasileira que fazem suas operações regulares querem e desejam uma aduana forte e boa, para que não tenha concorrência desleal. Eu resumo dizendo o seguinte: eu tenho dito que
o complexo portuário, falando só de porto, que é o nosso foco, mas serve isso para os aeroportos e para os pontos de fronteira. Todos os portos alfandegados, o que significa autorizado a operar com comércio exterior, cuja autorização é da Receita Federal. Então, todos esses portos no Brasil representam, na prática, um complexo industrial que produzem todos os produtos que chegam para ser consumidos no Brasil. E quando a aduana autoriza o seu ingresso no Brasil, é a saída de uma indústria nacional, é o equivalente. A responsabilidade fica muito maior, porque aquela indústria nacional, ela está sujeita ao controle dos órgãos internos dentro do país, na sua própria produção. Esses produtos chegaram, não se sabe onde foram produzidos, nem quando, nem que país, nem como e nada mais. E nem que matéria foi utilizada. Em resumo, é um produto pronto, acabado, que chegou para ser diretamente entregue e está aí num parque industrial com nenhum emprego gerado. Então, tem muito mais em volta disso. Um produto irregular que entra, o prejuízo é muito maior. O menor dos prejuízos é um eventual não pagamento de tributo, como já é bem conhecido. E, em resumo, agradeço essa oportunidade, agradeço ao Luiz Cláudio e todos os demais, e fecho dizendo que uma aduana forte é a sociedade protegida. Muito obrigado a todos aí, estamos à disposição. Muito bem, ainda temos alguns minutos. Eu gostaria de aproveitar para fazer um bate-bola aqui relativamente rápido, sucinto, com alguns dos membros da mesa. Então, o primeiro que eu gostaria de provocar é o senhor Paulo César. O meu colega Douglas mostrou alguns números sobre movimento naval aqui no Espírito Santo em 2022. Eu gostaria de ouvir do senhor Paulo César dos Sindamares as expectativas para 2024. Nós vamos ter um movimento naval mais ou menos no mesmo nível, ou a expectativa é diminuir muito, aumentar um pouco? A gente sabe que o mundo passou por um problema assim, absolutamente grave, inesperado, que foi o Covid, né? O movimento de navios no mundo praticamente se reduziu a zero. Quais são as expectativas agora? Obrigado pela pergunta. Na verdade, nós representamos os navios, né? Então, é mais a expectativa, uma torcida, né, do que uma expectativa, porque a gente não controla a carga, né, nem importada, nem exportada. Mas os nossos estudos veem que devem ser incrementados tanto a importação como a exportação, né? Isso aí é uma expectativa que temos. Mas para o nosso foco, se me permite desviar um pouco a pergunta, que são os navios, né, que o agente marítimo ele trabalha, o navio trazendo pouca carga ou muita carga, ele sempre trabalha pelo navio. E a nossa preocupação, como entidade corporativa de agenciamento marítimo, que é uma realidade, é o aumento do tamanho dos navios, né? Como foi colocado, a própria Imetam vai trazer. Então, quanto maior o navio, menos número de navio virá, né? Porque o navio hoje está limitado ao calado de Vitória, os navios conteneiros, e quando tivermos um Imetame, simplesmente aquele navio vai substituir 3, sem exagero, 3 navios, né? Então, vamos reduzir a quantidade de navios escalados, porém, a expectativa é que a carga, tanto importação como exportação, cresça, sem sombra de dúvida, né? Até por causa da pujança do nosso comércio exterior aqui do Estado, né? O nosso amigo Sidemar pode falar melhor, mas a expectativa é essa, que, de fato, o movimento, não temos números, né? Mas a expectativa é que cresça tanto a importação como a exportação. Obrigado. O foco da pergunta era navio mesmo, não era carga, não, tá? Era movimento de navios, de embarcações. O foco em carga eu passo agora para o Sidemar, para ele não dar uma ideia de perspectivas aí para 2024, em vista desses grandes projetos que estão em ação, projetos de infraestrutura, projetos normativos também. Como está a expectativa para o nosso comércio exterior, importação e exportação para o Espírito Santo 2024?
Então, Douglas, para o planejamento que a gente vem vendo das companhias para o ano de 2024 é de muito aumento, em função até dos produtos ligados à construção, em função até talvez de movimentos do próprio governo com PAC, alguma coisa assim, que a gente começa a perceber que isso precisa ser reposição imediatas de máquinas de construções, de um modo geral, e tudo aquilo que envolve a construção. Falando um pouco de veículos, como eu disse, no ano passado nós tivemos 57 mil veículos nacionalizados aqui, e para esse ano a gente deve aproximar de 70 ou passar um pouco, mas para o ano a gente tem muito mais veículos chegando aqui no estado do Espírito Santo em função do direcionamento do setor. O setor ele puxa muito as outras marcas. Se nós olharmos hoje para o estado do Espírito Santo, ele é o único estado que traz 100% dos veículos Fords desembarcados aqui no estado, e com isso ele está mostrando que o estado tem essa oportunidade, tem essa vocação, tem essa condição de entregar uma boa distribuição, até porque nós estamos aqui estratégico dentro da costa brasileira, num raio de 1.200 quilômetros, a gente atinge o PIB Capixaba, onde tem o PIB Capixaba não, o PIB Brasil, onde a gente fala aí da entrega da maioria dos volumes. E com isso a gente consegue mostrar para a sociedade o quão importante é estar em conforme com todos os processos da aduana. Aproveitar aqui o gancho para falar um pouquinho do futuro, pós 2024, com a meado aí do ano de 2025, começa lá, como o próprio Paulo falou, a Imetame. Com a Imetame aqui, e o próprio Douglas também falou, que nós seremos um hub nacional. Eu acredito que sim, até pela geografia que está instalado o porto, e a gente ter essa possibilidade de ser aqui o grande concentrador de cargas e distribuição a nível nacional. Obrigado, Sidemar. Meu caro amigo, colega de trabalho, Douglas Fonseca, é um dos auditores que mais conhece a Receita Federal hoje, mais conhece por dentro o que está acontecendo na aduana brasileira. Tudo bem, eu vou respeitar a sua modéstia natural e gostaria de lhe perguntar, com a devida reserva de prudência, a gente sabe que muita coisa é impossível ter certeza, ter 100% de certeza, expectativas da Receita em termos de sistemas e de normatização para o futuro próximo. Já foi feita uma alusão aqui pelo Sidemar do projeto E-Trânsito, né, que nós estamos aguardando ansiosamente que seja colocado em vigor. Mas em outros aspectos, além do E-Trânsito, o que nós podemos esperar de novidade para, vamos botar aí um prazo, os próximos 2 anos? O que você pode nos dizer? Acho que é uma pergunta bastante pertinente aqui ao tema. Nós temos a expectativa de, até dezembro de 2024, possibilitar que todas as operações que são feitas por meio do Siscomex migrem para o Portal Único de Comércio Exterior. Então, a gente migraria da DI, da Declaração de Importação, para a do INPE, Declaração Única de Importação. Então, temos essa meta ousada de, até o final do ano que vem, possibilitarmos que 100% das importações sejam feitas via do INPE. E aí a gente vê como uma grande revolução também para o comércio, sobretudo na área de importação, que é possibilitar desembaraço ainda sobre águas, tornar isso mais massivamente, né? Ou, em determinados casos, a carga ser desembaraçada, já chegar no porto ali e, naquele momento, então, imediatamente ela ser segregada para dizer, olha, essa aqui já está desembaraçada, pode ir, e apenas essa outra parte que vai precisar ficar retida. Alguns números que a gente trouxe antes e depois o Mauri colocou ali, que hoje, com números atualizados, quase 97% das importações poderão fluir
diretamente do porto para as instalações do importador, né, com o uso da DUIMP. Isso aí certamente vai trazer, a gente tinha alguns números ali que o Mauri trouxe de 40 horas, esse número hoje já está abaixo de 15 horas, né? Então a gente já teve uma redução bastante considerável nos últimos 3 anos. Com a implementação da DUIMP, esse número tende a cair pelo menos aí mais uns 30%, 40%, colocando o Brasil ali dentre os países com melhor fluidez de comércio exterior, né? Da mesma forma que aconteceu com a implementação da DUI, que é a Declaração Única de Exportação, em que houve uma redução, estimava-se uma redução de 50% no tempo, e essa expectativa foi superada positivamente, né? Com a DUIMP também a gente tende a ter ali números surpreendentes nesse aspecto também de agilidade, e tudo isso sempre aliado com aquilo que nós destacamos, com a melhoria do controle aduaneiro. Então, a gente tem implementado soluções de inteligência, ali utilização das melhores práticas, né, da área de tecnologia. Então, utilização aí de blockchain, inteligência artificial, aprendizado de máquina, novas técnicas de detecção, tudo isso, né? Mas aí faço aqui um pequeno destaque: a gente jamais pode prescindir de algo que é o fator humano. E aqui eu tive alguns dias num congresso, só encerrando, né? Num congresso promovido pela Organização Mundial das Aduanas, em que o foco era a tecnologia aplicada ao controle aduaneiro, né? E aí alguns destaques, né, que era unanimidade dentre os presentes, que as pessoas precisam ser o centro de qualquer transformação digital, né, e que os sistemas, elas ajudam sobremaneira na facilitação do comércio exterior, mas são as pessoas que implementam ali as práticas, né? Então, é importante sempre que a Receita precisa, né, tem que levar em conta que, além de investir em tecnologia, né, é necessário investir também em pessoas, integrá-las, torná-las ali preparadas, né, para demanda crescente, e que a tecnologia venha a coroar tudo isso, né, e trazer novo ferramental para a aduana brasileira. Obrigado, Douglas. Eu noto que a nossa mesa tem uma composição eclética, né? Nós temos representante de empresariado, temos administrador público, temos um representante do sindicato de trabalhadores. A ordem com que eu estou solicitando as pessoas que falem não é uma ordem de precedência nem de importância, é a ordem que eu olho aqui para o lado, para o outro, vou passando a palavra. Eu gostaria de perguntar para o Mauri, e tornar mais público esse assunto, né? A maioria dos senhores certamente não sabe, mas a Receita Federal está passando por um processo de importantíssima reestruturação, uma reestruturação que deve tomar a forma de um novo regimento interno da Receita. O Maurício certamente está bem mais informado que eu, está acompanhando mais de próximo. Eu gostaria que ele nos dissesse quais são as perspectivas em relação a esse novo regimento, o que ele pode nos trazer a respeito de conhecimento sobre esse assunto. Bom, vamos ver, né? Tem coisas que Freud tentou explicar lá, né? Mas ele explicou quase tudo, e a gente hoje diz que tem coisas que nem Freud explica, né? E a vida me ensinou que na política tem muito disso. Que a política é difícil, coisas que Freud conseguiria explicar. E talvez eu comece dizendo isso, esse regimento interno que está brotando aí eu não sei se o nome é Nova Receita Federal, né? Porque Nova Receita Federal, a gente tem feito sempre Nova Receita Federal vou falar, a primeira Nova Receita foi em 97. E isso é péssimo para mim, né? Quem diga que eu já estou há muito tempo aqui, né? E aí, lá a gente fez uma nova Receita Federal com o Siscomex importação, porque o Siscomex a gente colocou em 93, em 92 a gente implantou, foi minha primeira grande atividade,
e foi uma inovação na Receita lá em 92. Eu não vou contar para vocês, claro, né? E a maioria daqui nem nascido era também, mas eu não vou contar para vocês por causa do tempo. Mas seria interessante para a gente entender, né, o momento atual. Isso precisaria até de um episódio para entendermos como é que nós chegamos até aqui. Mas, então, a nova receita é porque a gente estava sempre na vanguarda, eu já falei isso. A gente tinha tecnologias, o nosso Siscomex foi implantado em 93, era um cara preto, ninguém sabia o que era computador ainda. E a gente serviu de modelo, inclusive, para a Espanha. Tenho certeza que você não sabe disso, né? Porque você não tinha nascido ainda. Mas a Espanha esteve aqui nos visitando, os colegas de lá, né, do ANA, querendo entender que negócio é esse que vocês fizeram aí no Brasil. Então, desde lá de 97, a Receita Federal tem sempre surgido uma nova Receita Federal dentro do comércio exterior que eu estou falando, que é o nosso foco aqui. E se for para o tributo interno, todos nós sabemos o quanto que a declaração de imposto de renda se inovou, e aí, mesmo os novinhos aqui vão saber que nós temos hoje, né, uma receita muito tecnológica, e sempre foi assim. Dizer que hoje o regimento ele está sendo criado uma receita totalmente diferente, então, se querendo, porque agora tem inteligência artificial, também não me convence. Convence muito aos garotões que estão dizendo que isso é uma novidade. Porque a inteligência artificial na Receita ela já está sendo implementada e utilizada há décadas atrás. Lógico que é uma IA embrionária. Nós temos um sistema de extração de dados, os colegas auditores aqui sabem o que eu estou falando, que nada mais é do que embrionário da inteligência artificial. Então, usar artifícios para fazer uma mudança, e se nós formos para o aspecto técnico, o meu colega aqui, o doutor fiscal Douglas Coyle, engraçado, tem que sempre falar o sobrenome, né? 2 Douglas, né? Assim, é difícil falar aqui para vocês, porque é muito técnico, né? O que se está querendo no final da história me assusta e só me tranquiliza porque eu estou me aposentando. Então, mas me entristece. Nós construímos uma receita que tem 30 anos, que eu estou nela, e a idade da alfândega de Vitória, e eu então estava aqui na implantação da alfândega, porque notícia horrível, né? E agora eu fico triste que eu vou me aposentar e estão querendo acabar, né, com a Receita Federal. Há 10 anos atrás, nós tínhamos 12 mil auditores fiscais, concursos anuais de reposição, objetivo 15 mil, que era o mínimo necessário para nós termos uma receita forte, que inclui uma aduana forte, 10 anos atrás. O governo brasileiro anualmente tinha crises e tinha que fazer cortes nos orçamentos. E o Ministério da Fazenda tem um orçamento razoavelmente grande. E o corte no Ministério da Fazenda era feito preferencialmente, exclusivamente, no órgão que maior gasta, que é a Receita Federal, que é o maior órgão. Então, é muito mais fácil, você tira logo do órgão que tem maior, que resolve o problema. E as nossas administrações foram aceitando isso de forma pacífica e encolhendo a receita. Então, de 10 anos atrás, de 12 mil, hoje nós temos 7 mil auditores e em redução. Tem 30% aí para ainda sair nos próximos 2 anos. E como é que a Receita está fazendo para isso? Está se encolhendo. Ela entrou, ao invés de dizer, não podemos reduzir o nosso quadro. Não, tudo bem, vamos parar de fazer concurso e vamos pegar o nosso recurso reduzido e vamos priorizá-lo na TI, que nós não vamos precisar mais de gente. E hoje descobriu-se o óbvio, que nós não temos gente e a TI é muito importante para dar agilidade, para dar amplitude do trabalho, para fazer um trabalho mais eficiente, mas ele não substitui as peças, as pessoas. Quando veio a pandemia serviu para nos ensinar muito. Pós-pandemia está dizendo
que não é trabalhar em casa, não é o mar de rosa como todo mundo queria, porque a pandemia mandou todo mundo para casa. E aí nós temos os exemplos, as grandes... Eu estou falando demais, né? Vou procurar cortar isso, que eu já ia lá do efeito do trabalho remoto. Então, mas eu tô querendo ver o que eu posso falar do regimento. Pessoal, o regimento interno que você está projetando para a Receita, ele vem com ferramentas extremamente importantes. Regionalização, centralização, nacionalização, especializações, tudo isso é muito importante, desde que usado de forma comedida, responsável, o bom senso em parte. Quando você pega ferramentas de excelente otimização de recursos, para aproveitar os recursos, e aí gosta daquilo e quer centralizar poder, fazer um trabalho de centralização de tudo, como se tudo funcionasse da mesma forma, como se aquela mercadoria aqui no porto pudesse ser conferida por uma pessoa que estiver em qualquer lugar do país, como se a repressão pudesse ocorrer de forma virtual. Então, quando você generaliza algo, achando que está inovando, você pode não... quem está fazendo isso não tem conhecimento do que está fazendo. É esse o que eu posso resumir. Não tem conhecimento. Agora, poderia ser feito algo melhor. Nós logramos uma grande vitória no nosso trabalho que a gente tem feito internamente para que esse projeto seja suspenso. Houve, então, uma participação, inclusive do CIDEX aqui no Estado, os políticos do Estado do Espírito Santo, o governador e não sei mais quem, também entraram nessa discussão, e o Barreirinha, as federações, exatamente, muito bem lembrado, e o Barreirinha suspendeu a implantação do projeto depois de 1 ano de luta, suspendeu a implantação e está vindo aqui no Estado no dia 15. Então, o Espírito Santo, o estadozinho pequeno, o primo pobre, mas gerou um movimento, e o Barreirinha está vindo aqui, parabenizo aí os entes políticos do Estado do Espírito Santo. Como eu disse lá no início, a questão é mais política do que técnica. Se for pela análise técnica, pode mandar conversar comigo, porque eu derrubo todos os itens. Questão política, Freud não está aqui, tadinho dele se tivesse. Tá bom, pessoal? Desculpa aí, realmente, desculpa, mediador. É muito difícil para falar esse assunto no ambiente, mas é oportuno. E é oportuno que a sociedade, não só capixaba, porque o assunto é nacional, a sociedade brasileira entenda que nós precisamos de uma aduana forte. E se a aduana for forte, a sociedade é protegida. Se você enfraquece uma aduana, e o caminho se vocês quiserem ir lá na fronteira terrestre, entrar e sair, tem postos da Receita, da aduana, que sequer abre à noite. Só que o caminhão com a droga escondida passa à noite. Ele não pede, ele não avisa que vai trazer a droga. Então, veja, é sério a situação. A Receita está sendo encolhida para fora de onde ela está, sem presencial. É sério, e a sociedade brasileira precisa de entender que a aduana não é cobrar imposto. O fiscal é uma figura que não... Eu não gosto de fiscal. Minha mãe não gosta de fiscal, minha mãe gosta do filho dela. Fiscal, não. Então, eu não sei se alguém aqui gosta de fiscal. Né? Eu não gosto. Tá? Mas a sociedade tem que entender que o fiscal que nós não gostamos é aquele que quer mexer no bolso, que quer cobrar aquilo que não é facultativo, que é o imposto, porque se não fosse imposto, nós não pagaríamos. Então, porque é imposto. Desde lá que Jesus teve que dizer, dê a César o que é de César, lá já estava dizendo em outras palavras, o que é César, César é a pessoa boa, dê para ele. Fique bravo com o coletor de impostos, que é o fiscal. Então, o fiscal Jesus não protegeu, ele protegeu o César. E aí a gente tem que entender isso, mas a sociedade... Esqueça essa parte na aduana, que o fiscal está lá, mas não é para cobrar o imposto, é para proteger a sociedade. Obrigado aí, desculpa mais uma vez. Bem. Bom, parodiando os programas jornalísticos, né, quando termina a sessão, sempre tem aquela notificação embaixo. As opiniões dos profissionais que compõem esse quadro não necessariamente refletem a opinião da emissora.
Da mesma forma, né, as opiniões dos debatedores aqui, dos componentes da mesa, não necessariamente refletem a opinião do mediador. Coincide muito em vários pontos, né, mas não necessariamente reflete o pensamento aqui de todo mundo. Bom, eu agradeço muitíssimo a todos os senhores que estão aqui compondo, né, ao meu lado, ao Mauri, que terminou de falar agora, ao Douglas, o Cidemar, o senhor Paulo César. Agradeço mais ainda ao organizador desse interessantíssimo evento que nós temos, que é o professor Luiz Cláudio. Agradeço a plateia que está aqui conosco, agradeço os que estão em casa nos assistindo. Muito obrigado a todos. Desejo uma excelente condução dos trabalhos daqui para frente e que tudo termine com o melhor sucesso. Muito obrigado. Pessoal, vamos fazer uma paradinha aqui, rapidinho, 10 minutos, ok? Para um café. E daqui a pouco a gente retoma a próxima mesa. Trabalhadores e trabalho portuário, ao qual eu convido a todos a assistir.